Foi confirmado que Control, Resonant, ou Control 2, vou chamar de Control 2, por favor, mais fácil, não vai ter uso de IA generativa. Não é ótimo? Mas será que não vai ter mesmo? Ao menos foi o que o CEO temporário, cofundador da Remedy, disse recentemente, enquanto falava das receitas do estúdio, dizendo que se preocupa com o valor da jogabilidade, das experiências, e que não vai ter IA ainda, porque é meio controverso, mas já tem gente lá querendo usar. Com certeza, né? Imagina, IA generativa na Remedy, um estúdio em que os jogos são baseados nas experiências narrativas single players com o audiovisual impecável do estúdio. Isso seria uma decepção. E já tivemos algumas, como Sandfall, né, o pessoal do Player Obscure, que disse que não tinha usado IA generativa para fazer nada, mas foram pegos. Depois mandaram uma desculpa, uma mentirinha de que era um asset temporário. E não, impossível ser, né? Mentira boba, feia. Pegou mal. Perderam até um prêmio ou outro por causa disso. Não que signifique muita coisa. Também tivemos a Larian Studios, o Sven. Agora eu não lembro o nome do CEO lá. Que disse que já estão usando IA generativa para o próximo jogo, né? Para o Divinity, que está por vir. Dizendo que ainda não ajuda muito na produtividade, mas estão usando para fazer conceito, sei lá, concept art, coisas assim. Por quê? Vai saber, né? Eu não sei você, mas para mim destruiria a imagem da Remedy usar IA generativa. Que luta cada título para continuar existindo, porque Alan Wake 1, Alan Wake 2, Control 1 e agora o Control 2 vendem, né, por bastante tempo, porque eles são sucessos de crítica, mas eles não têm um lançamento forte. O estúdio tá sempre na corda bamba, infelizmente, é a verdade. Mas é um dos estúdios AAAs, porque eles fazem experiências AAA. Talvez não com os maiores orçamentos, mas eles entregam verdadeiras produções. Eu diria produções cinematográficas, mas não sei se é um termo correto. A gente tá falando de videogame. Produções videogameísticas, não sei. O principal deles nunca foi a jogabilidade, né? É o visual, é o audiovisual, é a narrativa, o roteiro, a história. Muito bacana, muito legal. Uhum. Control, então. Agora imagina esse estúdio sobrevivente, que segue aí até hoje, muito pela sua competência artística, sua competência criativa, pelo trabalho colocado, trabalho humano colocado lá. Você colocar uma placa de vídeo no meio disso daí, de algum jeito estranho, pra poupar tempo, pra aumentar a produtividade, pra fazer o artista trabalhar mais e ser mais eficiente, menos, talvez, criativo. Eu não sei. Essa onda de IA que estão tentando empurrar pros jogos agora também. E eu não sou contra a IA, na verdade. Eu sou a favor de IA pra upscaling. Acho muito legal pra transcrição, acho maneiro. Até a generativa tem seu espaço para algumas coisas. Não, eu não seria contra usar IA generativa para ficar escrevendo e-mail burocrático. Eu já imagino assim, você tá mandando e-mail com IA, você tá recebendo a resposta de IA também, a gente colocando as nossas IA para conversar por e-mail, porque ninguém quer escrever e-mail mais, né? Tá óbvio que se trata de uma bolha. Acionistas já falam que é bolha, todo mundo já fala que é bolha. Já virou mainstream falar que IA é uma bolha, que não gera lucro, que já estão embutindo trilhões e trilhões em cima de IA, esperando que lucre então 10, 20 vezes mais no futuro, mas não tem como. E nesse meio tempo eles não precisam que eu e você compre nada, eles já estão comprando entre eles, as big techs, as companhias de IA e de hardware, deixando a gente com um ônus, né? Não só, entre aspas, muitas aspas, só o estrago ambiental de usar água potável para data center e os gastos de eletricidade, mas também para o mercado de hardware. A gente vai ter agora celulares mais caros, a gente vai ter computadores mais caros, tudo que tem memória, seja RAM ou seja de armazenamento, tá ficando mais caro, tá ficando proibitivo. Eu sempre vi a gente
nós brasileiros, como compradores de hardware, né? A gente dá um jeito com o software, porque a gente pode. Mas a gente precisa de um hardware que vem de fora pra gente fazer nossas gambiarra. E olha a situação que a gente tá ficando. Agora a gente já não consegue ter o equipamento atual, mas o que é velho tá ficando caro também. E tem mais de uma década que o mercado de usados não faz sentido. Enfim, o mercado de IA, essa bolha que já tá aí, só não vê quem não quer, tá impactando diversas áreas e vai impactar os games. Agora, eu acho doido. Eu sei que é sobre investimento, é sobre especulação, ficar falando que vai colocar IA, que tá com a mente aberta pra IA, e esse CEO da Remedy falando disso para investidor, mas sem abrir a boca demais, porque sabe do histórico da marca do estúdio e ele não tem como falar que eles vão usar IA direto sem ter uma repercussão negativíssima. Então ele já mandou Control 2 não tem IA. Mas e o 3, hein? O 3 se pá, né? Estão esperando escancarar a porta. Fazer que nem uma EA, uma Square Enix. Essas vergonhas que a gente vê. É papo pra investidor, mas até onde, né? Mas não entra na minha cabeça querer colocar a IA generativa no trabalho criativo, porque, né? Eu acho que em 2026 a gente já pode falar que videogames são arte. Eu acho. Será? E atrelar a arte a data centers, a placas de vídeo, a uma bolha que vai estourar. E quando estourar, provavelmente vai fazer todas as bolsas caírem, vai impactar toda a economia global e os videogames também. A gente não sabe o que vai acontecer. Um jogo está sendo feito com IA generativa, de repente não tem mais, de repente cai, ou de repente eles aumentam os preços desses softwares de IA porque nada roda local. Não faz sentido. É só especulação. Estão vendendo o futuro para viver de promessa e alterar um processo que funciona bem há anos. Agilizar. Se eu estivesse falando como é a tecnologia de upscaling, você conseguir fazer um asset em Full HD e ter ele em 4K para agilizar esse processo criativo, esse processo da técnica que é necessário para conseguir dar os gráficos de maior resolução possível, as texturas de alta resolução, beleza. Mas depender de arte de placa de vídeo, arte roubada, nessa mistura, nesse plágio doido que vem de IA, tipo, ai, vamos fazer que nem o cara da Larian falou, vamos usar só para fazer concept art, né? Arte conceitual, fazer as imagenzinhas e aí, a partir disso, vamos fazer as coisas de verdade. Você está colocando seus artistas para serem influenciados por imagem gerada, se inspirar por imagem que não existe, que é mistura de roubo de outras IPs, outras ideias. A gente sabe que plágio é errado. Pega mal até hoje. Pega muito mal. Olha o caso da Band, que foi pega no plágio. Por algum motivo não estão vendo a mesma coisa, estão fazendo vista grossa para IA generativa, como se não fosse plágio de Big Tech. E a gente sabe como que termina isso. É mais trabalhador sem emprego. Quem continua empregado fica com medo de ficar para trás, com medo de ser despedido a qualquer momento. Tem que produzir muito mais com essas ferramentas, deixar o trabalho criativo cada vez mais sistemático, entregar cada vez mais rápido. Eu sei que eu tô me repetindo muito aqui, por favor, se você tem uma opinião contrária de que na verdade a generativa pode ser boa pra quem? Por favor, me fala. Pra gente? A gente vai receber jogo mais rápido? Tá faltando jogo? Você por acaso acha que as condições de trabalho desses artistas vai melhorar? Que isso vai ser bom pra gente também? Que vamos ter cada vez mais roteiros gerados por placas de vídeo, por algoritmos, não por seres humanos que estão errando o tempo todo, e é isso que faz as obras deles serem obras de arte. Não é só perfeito, não é só bom, é controverso, tem polêmica. Saiu de uma mente humana, de um coletivo, um trabalho, um esforço coletivo. Eu não sei por que alguém ia querer um jogo gerado por IA, um jogo gerado só pra você, só pra mim. Eu ia falar sobre isso com quem?
Jogos com cada vez menos intenção, uma imitação do pensamento, ou nem isso, uma geração. Ai, ai. Eu preferia quando o futuro dos jogos era no 3D, depois a realidade virtual. A realidade virtual tá sempre aí, né? Uma hora vai. Até o metaverso era mais legal que isso. Eu penso hoje em IA generativa para trabalho criativo, para trabalho artístico. Eu penso em desleixo, eu penso em descaso, eu penso em falta de orçamento. Não sei nem como terminar isso aqui. Eu espero que esse papo seja só para agradar investidor mesmo, porque tá na moda IA, e que isso não abale tanto os videogames, que isso não se entranhe tanto nessa indústria, para ela não ser levada junto quando isso cair. Positividade! E eu acho muito bizarro. É muito irônico o cara do estúdio de Alan Wake, em que um protagonista é um escritor, você ficar falando de usar IA generativa pra fazer as coisas. Aliás, se ainda não jogou Alan Wake ou Control, joga. São jogaços muito bons. Ambientação excelente, o audiovisual todo, muito legal. A jogabilidade do Control é melhor, né, do que a da Alan Wake. Alan Wake costuma ser bem simples. Ainda que, por mais controverso que seja, minha jogabilidade favorita ainda fica com o Quantum Break de Xbox One, que a Remedy fez também. Eu tinha até esquecido, que acho mais divertido. Recomendadíssimo, se tá no seu backlog, joga também. A história do Quantum Break é meio besta, mas é muito divertida. História de viagem no tempo tem tudo pra dar errado, mas é legal, é legal. Tá esquecido hoje em dia, ainda mais porque acho que tem mais de 50 GB de cutscene, porque eles fizeram uma série junto com o jogo, mas vale a pena. Não é um jogo tão longo assim, e é muito divertido. Tem um mindinho do Game of Thrones lá, tem acho que Homem de Gelo agora, não tô nem lembrando. É maneiro. Um jogo super falho, que passou por muitos problemas numa época do Xbox One, que eles queriam colocar TV em tudo, né? E aí teve essa mistura de jogo com série. Muito um produto da sua época e, acima de tudo, um produto humano. Enfim, pelo menos eu pude falar um pouquinho de jogo e melhorar meu humor, porque, meu Deus, esse papo de IA me cansa. E a gente ainda vai ouvir muito sobre isso. Não tô realmente pensando se eu vou continuar falando sobre IA, essa aqui é meio que a primeira vez. Mas nada de bom vem daí. Então, poço sem fundo ainda. Bora jogar alguma coisa. Muito jogo bom pra jogar.